Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Casamento Sem Segredo. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, peço que se inscreva e deixe sua curtida, seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Hoje, em especial, eu quero compartilhar com você um pouco da minha história. Para quem não me conhece, eu sou a Eliane Pinho, tenho 46 anos de idade, sou mãe do Abraão e do Efraim, casado com a Dalton Pinho. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha infância, de como eu fui quando era pequena, da minha adolescência, de tudo que eu passei um pouquinho na minha vida. Eu quero compartilhar porque eu tenho certeza do que eu passei, você pode estar enfrentando e assim como eu consegui chegar até aqui, eu tenho certeza também que você vai conseguir passar por isso aí, vai vencer também. Pois bem, eu sou Eliane, filha de José Luzia e Maria Luzia. Tenho 4 irmãos, né? Eu sou a caçula deles. De todos os irmãos somos 5, eu sou a caçula. E a minha infância não foi diferente da infância, aparentemente, de todas as crianças. Cresci brincando de casinha, né? Cresci brincando de boneca. Cresci sonhando de um dia ter uma casa, um casamento, um marido, filhos. Assim foi a minha, na minha infância. E no decorrer da minha infância, eu fui ali diagnosticada com uma doença chamada epilepsia, aos 6 meses de idade. Então, assim, eu passei muitos momentos difíceis com essa doença. Lembro que minha mãe, ela sempre ficava muito preocupada, chorava muito, porque, assim, faziam vários exames, tomei muitos medicamentos e não solucionava. Eu sempre tinha o ataque de novo de epilepsia. Mas logo fui crescendo ali, né, uma criança que tinha colegas, mas um pouco meio que reservada. E sempre com sonhos, né, de ter uma família. Só que quando eu olhava dentro da minha casa, com o relacionamento do meu pai com minha mãe, não era um relacionamento saudável, não era um relacionamento edificante, não era um relacionamento que passava para mim quando criança, como esposa, como mulher, que seria também um casamento que daria certo para a vida inteira. Meu pai, ele teve vários outros casos, né, extraconjugais, e minha mãe ali, firme ali, ela era dona de casa, faxineira, lavava roupa para outras famílias, e sempre ali muito guerreira, e nos ensinando sempre princípios corretos. Mas aquelas cenas que eu vivia e via meu pai e minha mãe brigando, de repente despertou dentro de mim talvez um sentimento de que quando eu casasse, se um dia eu casasse, viesse a casar, eu não aceitaria o tratamento de um homem com a mulher como eu via dentro de casa. E eu pensei que ficaria por isso mesmo. Eu vivenciando essas brigas do meu pai e da minha mãe. E às vezes eu ficava chorando porque eu via minha mãe chorando e eu via que ela ficava triste e também ficava triste. E não entendia que meu pai também não tinha recebido instruções dos pais para tratar bem a esposa. E minha mãe, muito reservada, outrora ela fazia de tudo para que o casamento dela não dissolvesse. Mesmo que mediante as brigas, as agressões, a escassez que a gente passou, minha mãe sempre ali firme, guerreira, e lutando e zelando pela família. E assim eu fui crescendo, carregando bonecas, trocando bonecas, brincando com colegas de comidinha, de cozinhadinha, brincando, né, de arrumar um namorado meio que fictício, imaginário para ser meu esposo. Eu tenho certeza que você também já fez assim um dia. E acontece que as coisas para mim foi ficando mais difíceis quando chegou na minha infância ainda, eu era ainda criança, eu fui acometida de um abuso sexual. O abusador, ele morava dentro da minha casa e ele abusou de mim. E aquilo para mim, meu mundo desabou. E eu convivi com o abusador dentro da minha casa durante algum tempo e foi meio que muito aterrorizante para mim, porque
era aquela coisa assim, olha, não fala nada, não conta nada, porque senão vai sobrecarregar sobre a sua mãe. E eu gostava, amava muito a minha mãe, não queria de nada de ruim acontecesse com ela. E acontece que todas as vezes que acontecia o abuso, eu sofria a crise epilética, porque era muito emocional, eu ficava muito mal, sentia muito medo. E eu fui acometida de abuso dos 6 anos de idade até os 9 anos de idade. E foi um momento muito, muito, muito difícil. E eu pensei assim, meu Deus, se existe Deus, por que ele não me tira daqui? Por que ele não me mata? Ao invés de matar minha mãe, eu preferia morrer do que ver minha mãe morta. E acontece que as crises epiléticas, elas só foram aumentando, 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 ao ponto de fazer muitos exames de eletroencefalograma, meu cérebro só dava desorganizado, desorganizado. E só aumentando a medicação, dosagem de medicação, e se eu ficar sem tomar remédio, eu sofria a crise epilética. E aí, um belo dia, assim, graças a Deus, eu vejo assim, hoje, né, depois de muito tempo, eu vejo que o Senhor cuidando de mim, Ele arrancou de uma forma assim, meio bruta, bem assim, arrancado mesmo de dentro da minha casa, o abusador, ele foi embora, mas eu continuei carregando aquela culpa dentro de mim, eu continuei carregando aquele segredo dentro de mim que a cada dia mais só ia me martirizando, só ia me diminuindo, só ia me fazendo mal. Eu me sentia muito culpada por tudo que havia acontecido comigo, embora eu era apenas uma criança. E eu chorava muito, eu chorava sempre dentro dos banheiros, eu chorava sempre dentro dos quartos, longe da minha mãe, porque eu ficava com medo da minha mãe perguntar o que estava acontecendo e não conseguia esconder mais. E aí, um belo dia, quando eu fiquei sabendo que o abusador tinha ido embora, é como se tivesse tirado toneladas de cima de mim, porque eu saberia que eu não iria ser mais abusada. Mas uma culpa, ela foi gerada dentro de mim. Um pavor, um medo, um terror, um aprisionamento, ele ficou dentro de mim desde essa infância. E aí passou. E aí, no período aí, eu não chamo de namoro, mas dei uns beijinhos nos outros rapazes, até que um dia, em 1992, no dia 9 de setembro, mais ou menos, eu lembro até mais ou menos por volta de 14h30 horas da tarde, um cachorro late. Eu sempre gostei muito de animal, de cachorro, e na minha casa não podia ter cachorro. E eu acordei com o latido do cachorro, eu falei assim, meu Deus, tem um cachorro aqui dentro da minha casa. Foi muito engraçado esse dia. E quando eu acordei, eu falei assim, cadê o cachorro? Não tinha cachorro. Eu falei assim, tá na rua, é do vizinho. Eu saio no portão e encontro o amor da minha vida. Sim, gente, eu encontrei o amor da minha vida através de uma latida de cachorro. Vocês podem achar em graça, mas assim que foi a minha história, começou com hoje meu esposo, através de uma latida de cachorro. E quando eu cheguei no portão, eu vi o cachorro e vi o dono do cachorro. E logo me aproximei e falei assim, mas que cachorro bonito, posso passar a mão no cachorro? E aí já soltei uma cantadinha assim, nunca vi gato andar com cachorro. Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, não, pode passar a mão. E deu o comando pro cachorro, o cachorro sentou. E eu passei a mão no cachorro, era um pastor da raça pastor alemão. E eu estava na iminência de completar 15 anos, e uma preparação para a festa de 15 anos. E teria valsa no meu aniversário e eu não perdi tempo, gente. Se uma coisa que eu não fiz foi perder tempo. Logo já fiz o convite para ele, falei assim, olha, eu vou fazer 15 anos no dia 25 de setembro. Vou te dar 2 convites para você ir na minha festa. Um para você e um para sua namorada. Lembro até hoje. Essa foi minhas falas. Um para você e um para sua namorada. Ele me falou, ele também não perdeu tempo. Porque logo ele me respondeu assim, namorada eu não tenho, mas até lá a gente arruma uma. E ficou assim. Quando foi à noite, do dia 9, eu tive um ensaio, porque teria valsa no meu aniversário de 15 anos. E convidei ele para ir, para participar, para ver o ensaio, porque eu já tinha arrumado os rapazes que dançariam na valsa. E ele foi. E aí eu participei do ensaio, voltei para minha casa e ele subiu comigo conversando e a gente ficou conversando umas horas do lado de fora do portão da minha casa. E passado uma semana a gente decidiu que iria
oficializar o namoro. E aí veio agora a oficialização do namoro, mas eu teria que falar para o meu pai. Meu pai era tido como um homem muito bravo e eu era a caçula. E de pronto, assim, ele teve a resposta negativa para o meu namoro com o meu esposo. E eu lembro que eu falei para minha mãe assim, mãe, ó, a senhora convence o pai, deixar eu namorar em casa certinho, porque se você não deixar eu namorar em casa, eu vou namorar na rua. E não é bem namorar na rua, não é bom, né, mãe? Lembro que mãe conversou com ele e, enfim, começamos a namorar em casa e ele tinha 16 anos de idade e eu completei 15 anos de idade. E aí foi o namoro, foi aquela coisa muito bom, muito intenso, muito romântico. Desde quando eu conheci Adalto muito romântico. Na outra semana ele já me pegou uma rosa do vizinho, pediu o vizinho uma rosa, já me deu uma rosa. Aquilo foi só brilhando nos meus olhos, porque eu falei assim, meu Deus, que rapaz tão romântico, diferente dos outros que eu havia conhecido. Já me dá rosas, já me dá cartas, já me dá chocolate. E assim foi o nosso namoro, regado de muito de romantismo, muito amor, muita paixão. E, e ele mexia com, na época ele estava aprendendo a mexer com eletricidade. Ele formou em eletricista, eletroeletrônica. Então, a gente namorou de 92. Em 96 a gente fica noivo. E um belo dia ele na minha casa, eu mudei de cidade, eu sou do Vale do Aço, nós somos do Vale do Aço. E eu tive que mudar para outra cidade, hoje a gente reside na cidade de João Molevade, em Minas Gerais. E eu tive que mudar para a cidade de João Molevade, porque meu pai havia comprado uma propriedade na cidade, e como eu era caçula e ainda não havia casado e muito agarrada à minha mãe, eu mudei com minha mãe para João Molevade. E namorando com Adalto. E logo ele veio para cá para trabalhar como eletricista. Trabalhou um certo período como eletricista e eu lembro até hoje como é que foi. Meu pai chega para ele e fala assim, ó, Adalto, saiu o concurso na Polícia Militar, você não vai fazer não? Tipo que um intimato para ele fazer o concurso. E aí ele foi fazer o concurso com o pensamento assim, eu vou fazer, mas não vai dar em nada não, porque eu não vou estudar para concurso, não vou ler nada. Pasmem todos. Na cidade de João Molevade, quando ele fez o concurso, em 95, o único que passou na cidade foi ele, gente. Eu fiquei muito assim surpresa. E quando eu fui pegar ali o resultado da prova que ele havia passado, eu confesso para vocês, quando eu contei para ele, a reação dele foi, ele não sabe dizer que ele não sabe dizer se ele chorou de alegria ou de tristeza, porque ele tinha passado na prova do concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí agora ele fica na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, para fazer lá o curso e eu fico morando em João Molevade. Ele forma em março de 90, se eu não estiver equivocada, em março de 95 ou 96, não vou saber precisar agora certinho a data, e vem transferido de Ipatinga para trabalhar no efetivo de João Molevade da Polícia Militar. E aí nós noivamos em março de 96, nós noivamos, e quando foi em dezembro de 96, a gente decide que ia nos casar. 7 de dezembro de 1996, nós ali selamos a nossa aliança com o Senhor na igreja. Eu lembro que no dia do nosso casamento foi muito engraçado, porque nós casamos no civil, 10 horas da manhã, o céu estava maravilhoso, ensolarado, o dia perfeito. Mas quando foi à noite, nosso casamento na igreja, foi às 20 horas, caiu uma chuva, que eu lembro que eu fiquei 1 hora dentro do carro, esperando parar de chover, porque assim, choveu tanto que não dava para mim levantar o vestido para mim entrar para a igreja. E todo mundo perguntando para ele dentro da igreja se ele estava tranquilo, se era isso mesmo que ele queria. Eu falei assim, gente, eu tenho certeza, convicção. Ele estava com 20 anos e eu 19 anos. Eu tô calmo, ele falava assim, eu tô calmo porque a certeza que eu tenho para minha vida é essa,
bem convicto que o casamento é que eu quero. E eu tranquila dentro do carro, porque também a certeza muito grande que eu tinha aos 19 anos era que, enfim, eu iria realizar o meu sonho, que era de casar, né, gente? Vestir de noiva, maquiada, iria casar. Só que dentro do meu coração, eu pensava assim, não, mas eu vou casar, mas até aqui para mim dá. Eu vou casar, mas eu não vou aceitar um homem falar mais alto comigo, porque sempre eu via as brigas da minha mãe, sempre presenciava as brigas da minha mãe. E um trauma que eu tinha muito grande por ter sido abusada, eu pensava comigo assim, agora ninguém vai me querer. Eu vou ter dificuldade em arrumar um homem que vai cuidar de mim, que vai apaixonar por mim de verdade, que vai me proteger, que vai me trazer segurança, que vai me trazer aconchego nos seus braços. E Deus é muito lindo que trouxe um homem muito romântico, muito acolhedor, protetor, com instinto muito protetor, que foi meu esposo. No dia 7 de dezembro, nós efetuamos o nosso matrimônio e confesso a vocês que foi tudo muito lindo, a cerimônia foi linda. Depois da chuva, só para continuar o raciocínio, depois da chuva, do temporal de chuva que caiu, assim que terminou, que o celebrante terminou, o pastor terminou o nosso casamento, o céu estrelou de uma forma assim que a gente ficou sem entender, mas o céu estrelou muito, ficou muito lindo o céu. E fomos para a recepção, né, do nosso casamento, ali, né, o jantar que teve, o bolo, ficamos ali. Depois fomos para a lua de mel. E aí as coisas começaram dessa forma. Quando a gente casou, eu vim morar com os meus pais. A gente não casou e fomos morar numa casa própria. Então eu vim, né, casei e vim morar dentro de casa com meu pai e com a minha mãe. Confesso para vocês que eu passei dias muito difíceis dentro da casa dos meus pais, porque assim, nós não tivemos uma vida de casar, como se diz, né, casadinho de pouco. Eu fico brincando com o nosso filho caçula, com o Abraão, ele fica assim, o que é casadinho de pouco, mãe? Aí eu vou explicar, casadinho de pouco é quando você vai, faz compras, só você e sua esposa, você compra suas guloseimas, enfim, é toda uma coisa para vocês dois. E eu, mais adulta, nós não tivemos isso. Eu casei, fomos para a lua de mel e logo eu voltei para dentro da casa do meu pai e morava em um quarto dentro da casa dele. Então não tive aquela coisa de ter uma individualidade no casamento comigo, com meu esposo. Mas mesmo assim nós éramos muito felizes assim, no nosso modo de entender, falávamos de Deus, íamos à igreja e tudo. E acontece que o primeiro ano passou, e estava tudo muito bem, ele foi efetivado na polícia, trabalhando na polícia e tudo. Eu comecei a trabalhar fora, antes de ter o nosso primeiro filho, comecei a trabalhar fora, e cada um né, tinha o seu salário e gastava da forma que achava que deveria gastar. E passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente falou assim, agora a gente vai tentar arrumar um filho. E ressaltando que ainda morava com os meus pais. Tive muito problema com o meu pai na época, dentro da casa, porque assim, meu pai tinha um gênio muito forte, falava coisas que me machucavam bastante. E assim, eu acabava descontando no meu esposo e aquilo virava uma bola de neve. Algumas coisas eu nem falava para o meu marido na época para evitar problemas, porque minha mãe tinha os seus problemas de saúde, eu queria evitar confusão, então eu preferi não falar para Adalto. E aí nosso casamento foi meio que relaxando, um pouquinho assim, mas não tinha tantas brigas assim. Com 4 anos, eu estava com 22 anos de idade, tenho um outro diagnóstico, que eu não poderia ter filhos. Eu era estéril, isso para mim assim foi como tirar o chão debaixo dos meus pés. Fazendo um exame de rotina, o médico me disse assim, Eliane, você tem vários métodos para arrumar um filho, você sabe, né? Hoje existe adoção, foi me falando outros meios artificiais de arrumar filho,
mas que eu não ia conseguir gerar um filho próprio, biológico meu, porque eu era estéril. E ele me falou aquilo assim, me jogou de uma vez, e nesse exame eu não estava, a Dalton não estava presente. Eu confesso que assim, eu não escutei mais nada, eu não vi mais nada, eu só sabia chorar e eu tinha que chegar em casa e dar notícia para a Dalton que a gente não iria sermos pais. E meu sonho era ser mãe, carregar meu filho, amamentar meu filho, como todas as mães fazem. E cheguei em casa muito mal mesmo, e tive que dar notícia para ele. E eu lembro das palavras dele que ele me disse assim: amor, acredita em mim, olha para mim e acredita em mim. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz, que filhos são heranças do Senhor, são heranças de Deus. Se são heranças e nós somos filhos de Deus, nós temos parte nessa herança. E eu lembro que ele colocou a mão na minha barriga e orou por mim, orou pelo meu útero, pelo meu órgão reprodutor feminino e falou que naquele momento que eu seria fecunda, que eu era uma terra fértil. Passados 6 meses após essa oração, a minha menstruação do mês não veio, eu resolvi fazer um teste de farmácia e o teste deu positivo. E eu assustei muito com o teste positivo, eu fiquei muito feliz, assim, eu confesso que eu fiquei muito extasiada, porque a felicidade, eu não me continha de felicidade, mas ainda eu tinha que fazer um teste de beta-HCG, que é o teste de sangue, para me confirmar que realmente eu estava grávida. E deu positivo. E voltando no médico que tinha me dado o diagnóstico que eu não poderia ser mãe, que eu era estéril. E eu cheguei toda feliz, eu lembro que eu cheguei toda feliz contando para ele, falando, doutor, eu tô grávida. Ele falou assim, não, Eliane, você não tá grávida, deve ser um tipo de mioma. E foi falando várias doenças. Eu falei assim, não, tenho certeza que tô grávida. Ele falou assim, deita aqui pra gente ver. Aí eu fui fazer o ultrassom e quando ele passou o gel que ele colocou, aquele pincel, que eu não sei o nome certinho, na minha barriga, ele falou assim, realmente tem um embrião aí dentro, tem uma criança sendo gerada. Eu falei assim, Deus existe. E assim, eu voltei para casa como se estivesse flutuando, gente. Não sei dizer como, mas aqui eu envolvi aquela criança no meu útero, nos meus braços, de uma forma muito grande. Por isso a gente colocou o nome de Efraim. Deus me abençoou no tempo da nossa angústia, fruto dobrado. É significado do nome de Efraim. Com 5 meses e meio eu tenho um sangramento muito forte. Estava grávida e eu vou ao banheiro para urinar e eu vejo que o sangramento já estava saindo muito sangue. E eu ligo para o médico, ele fala assim, Eliane, você precisa vir para o hospital para a gente fazer ultrassom. Eu falei assim, não vai fazer ultrassom, porque eu fiquei com medo de fazer ultrassom e a criança descer. Ele falou assim, então você vai tomar uma medicação e não vai pôr os pés no chão. De 5 meses e meio eu fiquei de repouso até 9 meses na cama para Efraim não descer. E aí a gente até brinca que ele gostou tanto de ficar aqui dentro que deu 9 meses, deu 40 semanas, eu não tive contração, eu não tive dilatação e Efraim teve que ser feito uma cesárea com 41 semanas, Efraim foi e nasceu de cesárea. E aí, gente, foi muito bom, uma alegria ser mãe, Adalto como pai, assim, como foi um pai que me ajudou, curou o umbigo, dava banho, carregava à noite para dormir, e eu só tinha ali mesmo que amamentar, cuidar de mim, porque toda mulher que ganha uma criança, assim, sabe que os primeiros meses não é fácil. Mas eu tive um pai presente, que me ajudava com tudo. Inclusive curar o umbigo do nosso filho, porque eu tinha medo de dar banho no início. E aí Efraim foi crescendo, a gente, como era pais de primeira viagem, ele teve que moldar a criação, eu não sabia muito bem como criar uma criança com princípios na palavra, como Deus fala que tem que ser criado, né? Crie uma criança, não poupe a vara, traga princípios com fundamento sólido para que quando a criança crescer ela não venha te envergonhar. E eu sempre querendo
tampar ali, não corrigia, não era firme quando precisava com Efraim e tudo, e foi crescendo. Quando chegou 4 anos, a gente tem a notícia, Efraim com 4 anos, a gente recebe a notícia, 4 anos e 2 meses, que eu estava grávida novamente. E eu tinha planejado lá atrás, quando criança, de ser mãe de um menino e uma menina. E aí, quando eu peguei o diagnóstico que eu estava grávida novamente, eu falei assim, agora vai vir uma menina e pronto, vai vir uma menina e aí eu vou fazer a laqueadura e pronto, a nossa família está completa. E aí eu fui fazendo ultrassom, à medida que eu ia fazendo ultrassom, a criança que estava dentro da minha barriga não deixava eu ver o sexo dela. E um dia a doutorando colocou a mão na minha barriga e falou assim, amor, nós estamos grávidos de um outro menino. Eu falei assim, não, amor, é de menina. Não, amor, e vem um outro menino. E não foi diferente, gente. Eu fiz 8 ultrassons e 8 ultrassons. O Abraão, ele não deixou ver o sexo do bebê. Quando nasceu o nosso segundo filho, o nosso abençoado filho, Abraão Lucas. Por isso a gente colocou o nome dele. Abraão, por ser amigo de Deus, e Lucas, né, que é um médico. Então a gente misturou aí, primeiro vem a fé, depois vem a ciência, que também me curou. E logo depois eu falei assim, amor, já temos 2 filhos, graças a Deus, 2 homens, e a gente decidiu que não teríamos mais filhos biológicos, eu liguei. E Abraão foi uma alegria para o irmão, Abraão cresceu, Abraão era um mosquito, nunca pousou em Abraão, gente. Se tem uma coisa que Abraão era muito e é muito até hoje, elétrico, não parava e aí cresceu. O Efraim com 5 anos e nasceu Abraão. E a diferença deles é 5 anos e 5 dias. Um do dia 16 de março e o outro do dia 21 de março, sem a gente planejar. Deus que fez todas as coisas. E meu relacionamento com meu esposo, com Adalto, ele foi evoluindo de uma forma assim mais intensa. Quando Abraão nasceu, vale ressaltar que quando Abraão nasceu, eu já não morava mais com os meus pais, a gente já tinha nossa casa de aluguel. E a gente não morava mais juntos, né, com meus pais. Morava na mesma cidade, Adalto trabalhava ele aposentou, vamos dizer assim, né? Ele completou a carreira dele durante 30 anos na Polícia Militar, aposentou esse ano de 2024, graças a Deus, para a gente continuar a nossa missão, que é família e casamento. Confesso a vocês que casamento é muito bom, é um sonho que toda mulher tem, todo homem tem, e se não tiver tá errado, viu gente? Porque casamento é muito bom. Mas o casamento melhor ainda, ele é quando a gente cumpre os princípios que estão na palavra do Senhor. O meu casamento com o Adalto foi regado de muito romantismo, de muito amor, e depois começou-se a trocar-se por palavras de ofensas, por brigas, por discussões e coisas pequenas, banais a princípio, coisas que ele fazia que eu não gostava e eu não sabia dar uma resposta à altura. Eu logo já o xingava, eu o maltratava, eu o colocava para baixo com as minhas palavras. Eu já digo, você mulher, que nunca você deve fazer isso com o seu esposo. Você sempre deve elogiar e admirá-lo. E não foi diferente. Ele não aceitava eu ser uma mulher que o afrontava, que o confrontava, e ele logo queria me obrigar a ser uma esposa, né? Que a Bíblia fala, que muitos têm um entendimento que a submissão está debaixo dos pés do homem. E não é isso que Deus tem para você, mulher, não é isso que Deus tinha para mim. E confesso a vocês que meu relacionamento foi desgastando, mas eu sempre tinha um entendimento que casamento é para uma vez só. E o divórcio ele não podia fazer parte da minha vida. E eu sempre tentando contornar, e mesmo tentando contornar, brigava de novo e voltava fazendo tudo de novo, e Adalto sempre reagindo da forma que eu... É uma coisa que atrai outra, sabe? Quando a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo, então isso que aconteceu comigo. E a gente foi empurrando brigas, e eu falava assim, deixa pra lá, deixa como está, e vamos, vida que segue, e não resolvia
um mal-entendido, não sentava, não sabia sentar, porque toda vez que tentava sentar para dialogar, para consertar, a gente acabava brigando pior ainda. E aí foi intensificando as brigas, intensificando as discussões e o negócio foi ficando muito difícil. No ano de 2009, nós havíamos completado 13 anos de casados. Só voltando um pouquinho, quando o Efraim nasceu, eu fiz uma escolha. Eu optei por essa escolha de não trabalhar fora. Eu voltei para dentro da minha casa e fui cuidar do nosso filho, cuidar do nosso lar, cuidar do meu esposo. Eu optei por não trabalhar fora. Então, nasceu Efraim, nasceu Abraão e eu optei por ser uma cuidadora do lar, uma esposa idônea que ficasse em casa cuidando dos filhos e do marido. E agora, voltando no ano de 2009, já com 13 anos de casados, havíamos já feito vários cursos para casais e aprendido vários princípios para casamento dar certo e ser felizes para sempre. Mas não tínhamos colocado nada em prática. Tudo que a gente havia aprendido em vários cursos que havíamos feito, ficou no papel, ficou durante o curso e não veio para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, para o nosso pão de cada dia, né? Assim que fala na oração do Pai Nosso, né? Que o Pai é nosso, o pão é nosso de cada dia. Então tem que ser para todos os dias. E ficou tudo no esquecimento. A gente aprendeu na letra, mas não colocou em prática. E no ano de 2009, com 13 anos de casado, a gente já havia pastoreado igreja, estava pastoreando igreja, trabalhando com casais e trabalhando com pessoas, com famílias e achando assim, a minha família é a melhor que existe na face da terra, eu não preciso praticar os mandamentos, os princípios, eu preciso só saber, mas praticar não precisa. E eu quero deixar para vocês bem relatado que não foi diferente de outras famílias que infelizmente acabam sendo destruídas. No ano de 2009, numa madrugada de agosto do ano de 2009, meu esposo chega perto de mim e eu tenho que ser bem pontual em falar isso. Ele chegou perto de mim de madrugada, me acordou e falou assim comigo: amor, eu preciso te falar algo porque senão eu vou acabar morrendo. E ele pega e me confessa uma traição. Ele estava envolvido em um relacionamento extraconjugal, em um adultério. E quero deixar bem claro para vocês, não foi fácil ouvir. Como mulher, eu não descobri nada, como mulher, eu não desconfiei de nada, até porque se tinha uma pessoa que era idolatrada, era o meu marido por mim. Eu pensava assim, todos os homens do planeta Terra traem as esposas, menos o meu. E não olhei para a humanidade, não olhei, né, para o físico. Quando eu falo físico, não é aparência, eu digo porque a gente é criado em 3 atmosferas, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E achei que, tipo assim, meu marido, ele não tem coragem de fazer isso, ele é de Deus. Como ser de Deus e não praticar o que é de Deus? Vai dar errado. E assim foi comigo. De madrugada ele me chama e me fala que estava em um relacionamento extraconjugal. Confesso para vocês de todo o meu coração, novamente o chão sai debaixo dos meus pés. E a vontade que eu tinha naquele momento, a gente morava em um prédio, no quinto andar, a vontade era de empurrá-lo lá de cima. Eu lembro que eu fiquei muito brava, eu fiquei muito chocada e todos os nomes pejorativos que eu podia falar, eu falei contra ele. Eu xinguei muito, eu fiquei muito irada, eu queria fazer justiça, vamos dizer assim, com as minhas próprias mãos. Eu queria vingar de todo jeito e não foi dias fáceis. Eu olhava para ele e me perguntava mais uma vez, a culpa vinha sobre mim, a rejeição estava sobre mim, o complexo de inferioridade veio para dentro de mim e eu perguntava, por que você fez isso comigo? E só que nesse emaranhado de brigas, de confusão, de
de choro. Se tem uma coisa que eu fiz muito nessa época de 2009 foi chorar, mas chorar e chorar mesmo. Eu ia para um banheiro que a gente tinha no apartamento, abria o chuveiro e chorava, porque eu tinha 2 filhos. Embora o Efraim já tinha, na época, 13 anos, ele já entendia o que estava acontecendo. Eu tinha o Abraão, de 8 anos, que queria brincar. Então eu não podia mostrar para eles naquela época que eu estava mal, que eu estava muito, muito mal. E as brigas foram intensas, assim, as discussões eram dia a dia, mas eu tinha uma pessoa que intercedia por mim, que era minha mãe. E de imediato eu ligo para minha mãe, conto o que havia acontecido, e minha mãe fala assim: olha, eu já estou orando por você, permanece em casa, você tem 2 filhos, eu vou orar por você e eu preciso que você não saia da sua casa. Foi muito difícil, eu confesso para vocês que foi muito difícil essa decisão de permanecer dentro de casa, tendo que olhar para o rosto do meu marido todos os dias e saber assim, olha, ele me traiu. A pessoa com quem ele me traiu, eu a conhecia, eu tinha um certo nível de amizade e ainda assim o que me doeu muito mesmo na época, em saber da onde que saiu. E foi passando os dias e Deus veio conversando comigo e eu já não sabia mais o que fazer, eu pedi a Deus socorro. E nesse processo de 2009, que começou o processo, que muitos me perguntam como que eu consegui perdoar o meu marido, falo para vocês de coração, o processo do perdão, ele não é no estalar de dedos, não é na noite, da noite para o dia, e não tão simples assim. A decisão que a gente toma é instantânea, mas o processo demora e demanda tempo. Então, assim, tinha dias que eu tinha tomado já a decisão de perdoá-lo e tentar agora a restauração do meu casamento. Tinha dias que estava tudo bem, melhorando, e no outro dia já vinha aquele turbilhão de pensamentos na minha cabeça e eu já jogava tudo que havia construído, nem que seja um pouquinho ali, jogava tudo por terra novamente. Porque ainda estava sangrando a ferida, porque ainda eu lembrava dos detalhes, eu ainda chorava, eu ainda julgava, eu ainda o apontava. E eu também estava totalmente ali indefesa, eu estava cheia de feridas da infância, cheia de traumas, cheia de doenças. E então eu voltei para Deus, eu voltei para o Senhor e falei assim: Senhor, se o Senhor tem que perdoar alguém, primeiro não sou eu que tenho que liberar o perdão, me perdoa. Então agora eu encontrei em Deus um lugar que eu podia agora confiar em um Pai para me abrir o meu coração e falar das minhas mazelas, falar das minhas fraquezas, falar dos meus dilemas, falar dos meus complexos, falar de como eu era ruim para mim mesma. Para depois agora eu ter condições agora de querer perdoar e ter um relacionamento saudável novamente com meu marido. Então eu disse para Deus assim, olha, ele me falou claramente: Eliane, se você quiser, eu vou restaurar o seu casamento, vou fazer do seu casamento um vinho novo. E confesso para vocês que naquela época eu já não estava tão forte assim para querer um vinho novo e nem tão acreditava que seria possível transformar um vinagre em um vinho novo, de tão grave que estava a situação. E em meio a tudo isso eu disse para Deus assim: já que o Senhor está falando comigo que vai fazer tudo de novo e vai ser melhor, eu vou dizer sim para o Senhor. E o sim que eu disse para o Senhor é de receber o amor dele por mim, receber o amor de Deus dentro de mim, para que eu agora tivesse condições de olhar para Adalto com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com um olhar de perdão, porque assim como Jesus me perdoou na cruz do Calvário, quem era eu para agora julgar o meu marido e jogar ele para fora? Até eu chegar a essa conclusão foi muito doído. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava muito. Foram dias terríveis, dias que parecia ser só noite, não via sol, era só escuridão. E nós caminhamos de 2009 na tentativa de restaurar o nosso casamento e fomos até 2013. Quando chega no ano de 2013, Adalto chega para mim e fala:
amor, eu já não aguento mais, para mim não fazer com você novamente o que eu fiz lá atrás, te trair novamente, é melhor que nós nos divorciamos. Isso foi no ano de 2013. É melhor que nós nos divorciamos, eu vou te ajudar por um tempo financeiramente. Os meninos a gente vê o que faz com eles, porque se eles quiserem ficar comigo, fica, se quiser ficar com você, fica. Ou enfim, eu não tô rasgando para mais nada. Aí, nessa hora, Deus fala com ele que se ele quisesse ir por esse caminho que ele estava achando que era um caminho bom, que era um caminho de sucesso, que era um caminho, né, de luxúria, de prazeres momentâneos, ele poderia ir, mas se ele fosse, que era um caminho de perdição, de morte, de ruína. E que se ele ficasse, Deus ia o ajudar a restaurar o nosso casamento. E eu lembro que Deus falou com ele que me desse um anel para selar aquele sim dele para nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento, que ele comprasse um anel, que é esse anel aqui que eu tenho. Ele me deu em 2013 esse anel. E quando ele fala que o sentimento que veio no coração dele foi que ele comprasse um anel de arame farpado, tanto assim que ele estava tão obcecado, tão cego pela luxúria, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres momentâneos que essa vida que terrena oferece, que não tem nada a ver com os princípios, né, da Bíblia, que ele fala assim que ele tinha vontade de comprar um anel de arame farpado e colocar no meu dedo. Mas que ele foi na relojaria e comprou o melhor que tinha lá e colocou no meu dedo mesmo assim, por obedecer o que Deus havia falado. E aí de 2013 para cá a gente começa um novo processo nas nossas vidas, de renúncia, de entrega, um processo agora de restauração. E a gente sabe que mexer com restauração é muito delicado, é muito minucioso, as ferramentas têm que ser precisas. Eu falo que é maior do que um cirurgião plástico, tem que ser bem assim, incisivo, bem detalhista mesmo. E assim não foi diferente conosco. Nós não tivemos, na época a gente teve essa crise toda, a gente não teve ninguém para nos apoiar, ninguém que chegasse e oferecesse um ombro para que pudéssemos chorar. Mas assim, nós agradecemos a todo momento que foi quando o nosso Pai, Deus, revelou para a nossa casa. Teve compaixão da minha família, teve compaixão da minha vida, da vida do meu esposo, do nosso casamento, e agora nós viemos refazendo o nosso caminho, que é a origem, que é o casamento para sempre, feliz para sempre. E hoje está aqui falando para vocês de vivendo a verdade, um casamento sem segredo, é porque nós chegamos a esse nível e queremos que você também viva esse nível no seu relacionamento. Nós entendemos que o divórcio não era a solução para a nossa casa, o divórcio não é a solução para nenhum casamento que esteja passando por qualquer tipo de infelicidade, que seja por briga, por problemas financeiros, por traições, por compatibilidade. Você precisa agora aprender a praticar os princípios que dá certo. Então agora eu precisei aprender a submeter. O que é submeter? Quando eu aprendi que submeter ao meu esposo é amá-lo, é honrar, é estar ao lado dele como uma opositora idônea, é ajudá-lo a sempre permanecer no caminho do Senhor, foi ficando mais leve. E nesse processo da restauração, como o nosso filho mais velho, ele presenciou muitas brigas do pai comigo, ele presenciou agressões minha com o pai, do pai comigo. O mais novo nem tanto, mas o mais velho, ele cresceu um certo trauma no coração contra o pai. E aí também nós passamos dificuldade dentro da nossa casa com o nosso filho mais velho. Ele se envolveu com pequenos furtos, tudo para afrontar o pai, porque não tinha tendência a isso. Ele envolveu com drogas, porque para afrontar também o pai, é uma maneira de chamar a atenção do pai. E chegou ao ponto de falar com o pai que o odiava. Então, para vocês verem que o que acontece nas famílias não é diferente do que acontece talvez na sua casa, na casa de alguém que você conheça. Aconteceu dentro da minha casa.
Então, assim surgiu o Casamento Sem Segredo. O Casamento Sem Segredo, ele surgiu baseado no meu casamento, no nosso casamento, o casamento do meu esposo, do Adalton Pinho, da Eliane Pinho, do Efraim Pinho, do Abraão Pinho e hoje da nossa nora Lívia Pinho. E futuramente da esposa do Abraão também, que também será Pinho. Então, eu quero falar para vocês de todo o nosso coração. O intuito do nosso canal, do nosso programa, da nossa vida, da nossa casa, Casamento Sem Segredo, é falar para você não desistir do seu casamento. Porque não existe passe de mágica, não existe vara de condão, nem sei pronunciar a palavra correta. Mas eu quero dizer para você que um casamento sem segredo é um casamento regido nos princípios da Bíblia Sagrada, do livro de Deus. Quando a gente faz isso, a gente entende que dá certo. O casamento ele foi criado para dar certo. Quem destrói o casamento é quem está dentro dele, o homem e a mulher. Nós somos responsáveis quando a gente cumpre os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. Quando a gente eu comecei, falo por mim, a praticar aquilo que a Bíblia diz para mim fazer, sendo uma mulher sábia dentro da minha casa, amando o meu esposo, submetendo a ele, entendendo e compreendendo dos seus defeitos, meu casamento mudaria do vinagre para o vinho. E não foi diferente. Assim, meu esposo, ele entendeu que ele se entregando, ele renunciando, ele morrendo para que ele pudesse me amar, nosso casamento seria restaurado. Assim ele fez, assim ele tem feito. Hoje nós temos 27 anos de casados. E por que a gente está contando isso? Por que eu estou contando o meu testemunho, um pouco da minha vida? Eu estava até comentando com minha nora que falar 27 anos em poucos minutos ou uma hora é muito pouco. Porque assim, são detalhes que fazem toda a diferença na vida de um casal. Por isso que nós aqui como família, nós como um casal, nós como filhos de Deus, queremos falar para você, casal, que esteja passando ou não passando problema no seu casamento, seja um casamento de verdade, seja um casamento sem segredo. E um casamento sem segredo, ele só é possível quando você pratica os fundamentos e os princípios da palavra de Deus. Então, eu quero deixar esse pequeno testemunho, né, para você, para que você entenda que existe jeito sim, e que risque da sua vida, risque do seu pensamento, risque, né, das suas emoções, o divórcio. O divórcio não é a solução, o divórcio é só mesmo um atalho que a pessoa quer pegar para chegar num caminho, porém que é a destruição. Porque se você divorciar do seu esposo ou da sua esposa, você vai ter que enfrentar um outro relacionamento e você também não está assim protegida de não acontecer aquilo com você novamente. Então é melhor você fazer dar certo nesse aí. Como fazer dar certo? Não desistindo, não parando no meio do caminho, fazendo o que é correto, praticando as verdades que está na Bíblia Sagrada. Esse é o meu, né, testemunho e nesse momento eu quero orar com você, orar por você, pelo seu casamento, pedindo que Deus abençoe, que guarde a aliança de vocês e que vocês agora possam submeter a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. E hoje nós temos falado com autoridade, nós temos falado com poder, porque nós falamos daquilo que nós passamos e damos a receita daquilo que dá certo, porque assim foi dentro da nossa casa. Hoje nós temos aí, né, igual eu falei no início, o nosso canal Casamento Sem Segredo, para você se inscrever e nos acompanhar. Temos cursos, temos uma terapia que também vai estar disponível para que você possa fazer a sua inscrição e participar e ser assim totalmente edificado no seu relacionamento. Porque o nosso intuito é dizer não ao divórcio, dizer não à destruição da família, dizer não à destruição do casamento, assim como um dia eu fui totalmente restaurada, curada. E hoje, quando eu falo do perdão, quando eu falo sobre traição, sobre perdão, eu falo com muita propriedade. Por quê? Porque aquilo que foi cicatrizado
aquilo que a gente foi sarado, que a gente foi curado, a gente tem aqui uma autoridade para falar para você assim, olha, pode acreditar que dá certo. Então eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus que possa trazer luz ao relacionamento de vocês, trazendo luz ao entendimento do homem, do esposo e da esposa, pedindo ao Senhor que abençoe a aliança de vocês, que dê vocês agora um ouvido saudável, um ouvido que possa ouvir e não somente ficar no campo de ouvir, mas da prática, que vocês possam praticar a verdade, ter um casamento sem segredo diante de Deus e diante de um para com o outro. Sejam uma só carne para com vocês, para com Deus e para o homem para com a sua esposa. Eu quero abençoar a sua vida, o seu casamento, em nome de Jesus. Eu oro e te abençoo.